Paciência às vezes me falta um pouco, mas resiliência eu tenho de sobra. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast A Arte de Vencer, um podcast feito especialmente para você, trazendo as melhores histórias, histórias inspiradoras, que eu tenho certeza que serve como insight também para vocês, para as suas carreiras. Antes de apresentar a minha convidada, que é super especial, eu quero fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição. Espaço da Audição é uma empresa de aparelhos auditivos presente em todo o Brasil, com mais de 300 unidades, com profissionais altamente especializados, com as melhores tecnologias multimarcas de aparelhos auditivos. Bom, quero agradecer a presença da Tati Morshid. Falei correto o seu sobrenome? Isso, exatamente. Ela tem uma história bem interessante que eu faço questão aqui de contar. Eu gostei muito quando eu ouvi a sua história. Afinal de contas, ela tem uma grande realidade que se assemelha a muitos brasileiros, que são as empresas familiares que vão crescendo, vão se desenvolvendo e depois acaba vindo os filhos, tem a questão da sucessão, é sempre uma história bem interessante, porque eu também já trabalhei com meu pai, comecei minha carreira assim, e a gente sabe os desafios, as coisas boas e os desafios também que isso oferece. Então seja muito bem-vindo e vamos contar a sua história. Obrigada, Cláudio. Obrigada pela oportunidade. É uma honra aqui participar e dividir minha história com todos vocês aqui e com muitas mulheres, inclusive, né? Prestigiando a Semana da Mulher aí, né? Exatamente, né? De antemão, já deixando os parabéns para todas as mulheres desse Brasil. Eu que sou super fã da mulher no mercado de trabalho, adoro trabalhar com mulheres, até pelo meu segmento, é predominantemente feminino, então acostumei a trabalhar com mulheres e é sempre muito bom em relação à sua competência, à sua organização, ao seu comprometimento. Então eu falo que é muito bom trabalhar com mulheres, então deixo aqui os parabéns antecipados também. Ah, bacana, né? bacana. Cláudio, primeiramente, né? Te agradeço, obrigado. Queria te falar que eu trouxe uma lembrancinha aqui para você, muito né? E obrigado. essa lembrancinha, ela remete um pouquinho de propósito que eu vim trazer também nesse podcast, né? Então, como você abordou aí os aparelhos auditivos, Olha, que legal. eu queria trazer esse propósito, que primeiro, acredito que a gente tem que ouvir. A escutativa é super importante para depois a gente falar, né? Então, eu trouxe um pouquinho, né, dessa marca registrada, né, que eu acredito que a personalização, um carinho, um cuidado, eu acredito que faz toda a diferença com o cliente e, inclusive, com você que me deu essa oportunidade. Então, queria te agradecer de coração. Eu que te agradeço e com certeza vai fazer parte do nosso cenário aqui. Ah, bacana. Bom, vamos contar a sua história e da Toalhas Florência. Afinal de contas, é uma empresa fundada pelo seu pai, uma empresa que tem uma história bacana e hoje é líder de mercado, cresceu muito e você também faz parte dessa história com muita maestria. Então vamos contar um pouquinho essa história, como tudo começou. Com certeza. Meu pai, ele começou como engraxate na 25 de março, né? Então, ele não teve estudo. Aos 9 anos, ele começou essa carreira, né, dele. Então, ele perdeu o pai e tinha minha avó e mais 3 irmãs para sustentar. E ele foi galgando, né, aos poucos. E como a gente vem de uma família árabe, indústria têxtil, né, aquela lojinha é sempre, né, um negocinho, né? Então ele foi achando oportunidade nesse mercado e foi crescendo com a escola da vida. E primeiro ele trabalhou no Círculo Militar, ele era concessionário, né? Eu nem sei se usa essa palavra hoje em dia, né? Mas eu uso as palavras que ele me passou. Então ele era concessionário do clube, né? E ele fazia muitas festas de casamento, formatura. Então lá tem 4 espaços, então ele era responsável por esses 4 espaços. E com isso ele viu a oportunidade. Por que festas e não toalhas e guardanapos, né? Então, assim, posso entrar nesse nicho. E ele foi se enfronhando nesse nicho, né? Nesse business. E a Toalhas Florence aconteceu. Só que primeiro aconteceu na casa da minha avó, né? Num quartinho e numa lavanderia.
E depois, na casa dos meus pais, que a minha mãe ajudava bastante meu pai, né, na costura, no empacotamento, na entrega. E hoje a gente é líder de mercado e a gente se encontra no Ipiranga há 40 anos. Que legal, tá no mesmo endereço desde quando fundou. Na verdade, a gente está na mesma rua, a gente só foi mudando de casa. Vai aumentando, né? E assim, quem fica no Ipiranga não sai do Ipiranga. Então, assim, meu pai e minha mãe são super ipiranguistas, então assim, já tentei mil coisas para Jabaquara, Vila Mascote, e assim, a resistência permanece, né? Tem uma tradição muito forte, né? Bastante. E o que é interessante é que a maior parte das empresas hoje de sucesso começaram assim, a própria Apple, né? Começou ali numa casinha e tal, e a coisa vai crescendo. Então, acho que fica aqui uma dica bem importante, né? Comece, né? Comece pequeno e vá crescendo com o tempo. As pessoas às vezes já querem começar muito grande, né? A grandeza, ela vem com o tempo, né? Com certeza, né? E eu falo que, assim, a persistência e o posicionamento são peças-chaves para você conquistar o seu espaço, né? Eu vou falar um pouquinho disso depois, mas voltando, eu tô desde 2010 lá, né? Entre indas e vindas, eu trabalhei no corporativo e trabalhei lá, né? E ao mesmo tempo eu trabalhava aos fins de semana na minha empresa, né? Então, para dar tempo de eu atender um cliente na hora do almoço ou aos finais de semana. E é importante você entender como é que tá a bagunça na casa de dentro para você arrumar a bagunça da casa de fora, né? E isso não é a respeito de bagunça, é a respeito de empresas, né? Então, eu falo que foi muito bom eu ter essa vivência no corporativo, né? Mas seu primeiro emprego já foi lá ou já foi no mundo corporativo? Não, foi no mundo corporativo, mas eu vivo a indústria têxtil desde pequena, então eu sempre fui com meu pai para lá, então eu sempre falo que eu pisei em chão de fábrica, né? Os meus funcionários estão há 40 anos lá, né? A maioria é mulher. E eu falo que, assim, é super importante você entender o seu propósito dentro da empresa, né? O seu propósito e o seu lugar, né? Então, eu sempre transitei pelas essas empresas no comercial, né? Então, eu falei... Hoje me perguntam, Tatiana, o que você sabe fazer? Eu falei, eu sei vender. Eu não sei fazer outra coisa a não ser vender, vender né? é uma arte, né? Então, e vender é uma arte, né? Então, eu falo que eu cresci na indústria têxtil, eu cresci no chão de fábrica, então eu vi, né, o meu pai conquistando passos muito importantes para hoje ter essa estrutura, né? E eu transitei por várias áreas lá dentro e sempre conquistando o meu espaço. Mas um ponto importante, eu sou filha única, né? Então, assim, o espaço da mulher dentro do mercado de trabalho é um pouco complicado, eu acho que hoje em dia, e no século XXI, acho que está ganhando muito espaço, já ganhou muito espaço, e eu sou total a favor, né? Mas, vendo pela outra perspectiva, pelo outro lado do prisma dele, acredito que a criação, a ancestralidade e o processo cultural é outro. Então, hoje eu vejo que não adianta você querer fazer grandes mudanças que são pequenas no nosso entendimento, mas para eles são grandes. Sim. Né? Se a cultura dele não permitiu, o ensinamento dele não permitiu que ele tivesse um estudo, que ele tivesse conhecimento, que ele tivesse aprendizado, a vivência dele foi essa. Até porque é aquela situação, né? Sempre deu certo assim, porque mudar, né? Tudo Essa foi é a construído frase, dessa Cláudio, forma. essa é a frase. E muitas vezes é difícil entender que existe uma mudança de geração, de comportamentos, um pós-pandemia que mudou totalmente a forma das pessoas até consumir os produtos, né? Então, às vezes tem essa dificuldade. Eu tenho certeza que nós, quando também atingirmos uma idade mais elevada, talvez a gente também pense em alguns aspectos, porque
não é simples a mudança, né? A mudança ela é necessária, mas o processo de mudança, principalmente em empresas grandes, às vezes é bem lenta, né? Eu acredito que o autoritarismo e o controle e a parte centralizadora, acho que fazem muito a composição do que os antigos empresários são hoje, né? Porque, novamente, eles viveram aquilo, eles não tiveram conhecimento, não tiveram ninguém para instruí-los, né? Foi com a cara e coragem, Foi né? com a cara e coragem e Tentativa deu e erro. certo. É. E deu certo. Então, assim, hoje muitas vezes eu falo, nossa, mas por que não fazer diferente? Eu comentei até com um amigo meu, eu falei hoje mesmo. Falei, poxa, é tão difícil, porque a pessoa tem todas as ferramentas na mão, você tá dando aquilo para ela e ela é resistente naquele ponto. Ela não muda. Ela não muda. E ela não vai mudar. Por quê? Porque tá dando certo. E qual que é a frase que eu mais ouço dele? A gente vê depois. Sabe? A gente compra na volta? Sim. Então, a gente vê depois. Vai procrastinando, né? Vai procrastinando e o que que a gente fala? O que que a gente entende? Eu não posso mudar. Eu não posso mudar e eu não vou mudar. Eu vou mudar o quê? O meu jeito. O meu jeito de agir, o meu jeito de empreender, o meu jeito de vender, o meu jeito de ver as coisas. Mas o jeito dele, casado com o meu, não. São gerações diferentes. Sim. Mas você falou que você começou no mundo corporativo. Sim. Isso eu entendi. Em paralelo, você também participava na empresa ali, de final de semana, ajudava já em algumas coisinhas, né? Partiu de você, seu pai que te convidou para pouco a pouco, já pensando numa sucessão. Como é que foi esse processo inicial que você conciliou o mundo corporativo, mas também já pouco a pouco conhecendo a rotina ali? Olha, Cláudia, eu sempre fui uma pessoa muito workaholic, né? O meu sobrenome é trabalho. Então, eu sempre gostei muito de trabalhar. Então, eu conciliava da seguinte forma, né? Ele me inseriu, então, Foi ideia dele, você. desde pequena eu ouço: você tem uma empresa, você tem que tocar a empresa. Aí eu falei, não, ok. Eu falei, não, mas eu vou procurar, né? Você sai da faculdade, estágio, né? Você fala, "Não, mas eu vou adquirir experiência antes, né?" Aí fui de uma empresa para outra, de outra para outra. E, em paralelo, eu ia falando, olha, aprendi isso, aprendi aquilo. E tentando, né, levar os meus conhecimentos do externo para o interno, né? E Até porque você trabalhou em grandes empresas. trabalhei em grandes empresas, né? Que são culturas distintas, né? Empresas grandes multinacionais têm um aspecto mais profissional, mais controlado, né? Empresas familiares nem sempre têm essa pegada, né? Dos controles, dos KPIs, dashboard, né? Mas olha que engraçado, 2 empresas que eu trabalhei somente não eram familiares e eu fui fazer esse retrocesso depois. Eu falei, nossa, que engraçado. E em várias empresas familiares que eu trabalhei, era a mesma coisa. Assim, o processo se Esse é o repetia. destino, né? Não, o processo se repetia. E depois eu fui fazer uma autoanálise. Eu falei, gente, mas não é possível. Eu falei, é sério mesmo isso? E eu trabalhei numa empresa que era muito interessante. O CEO dela, ele era mas tão centralizador, que assim, você não podia mandar um e-mail sem ele ver o seu e-mail. Só que assim, não tinha gestor dentro da área para te supervisionar, te direcionar, te ensinar. Então, assim, você ficava ali no computador, mandando seu e-mail. Eu tô fazendo o retrocesso aqui, que eu tô lembrando como que era. E ele esperava. Não, não manda. Ele tinha que vir atrás do seu computador, ver o seu e-mail para você, te autorizar para você poder mandar. Então, assim, o seu trabalho, ele ficava muito engessado. E daí você fala, pô, mas eu posso mais. Ótimo, legal, super legal trabalhar no corporativo. Ah, então tá, beleza. Eu vou para minha empresa. Eu acho que todas as companhias têm seu bônus e seu ônus, né? Então, hoje eu escolhi continuar empreendendo. Eu já tive outras empresas, né? Essa empresa eu sou sócia.
com o meu pai, mas na pandemia eu tive empresa de mesa posta e empresa de moda feminina. E eu comecei do zero. E eu não tinha. Na de mesa posta eu tinha sócia, mas na de moda eu não tinha sócia. Então, novamente, né? Nesse processo todo, na pandemia, meu pai e minha mãe adoeceram, né? Então, meu pai ficou 60 dias entubado. E eu tenho meu gerente, a quem eu devo um grande agradecimento aí, que anda com a gente, né, lado a lado há 40 anos. Então, ele segurou daqui, eu segurei de lá, né, porque a gente não tinha contato com meu pai, né, porque foram dias muito obscuros, assim, que eu falo assim, nossa, só quem viveu sabe. E eu falo, eu acho que eu não vivi isso, porque eu nem lembro, sabe? Você fala assim, nossa, só tinha você? Só tinha eu, né? E como foi esse primeiro dia? Porque eu fico imaginando a sua cabeça. Seu pai hospitalizado, as decisões passavam por ele também dentro da empresa. E de repente você tinha que estar à frente, né, da empresa. Tudo bem que você tinha um gerente ali te ajudando, um braço direito ali que você descobriu e foi tocando, mas também tem a questão, né, do pai hospitalizado com tomar as decisões sem o aval, esse tipo de coisa. Eu acho que é uma situação bem complexa, né? Olha, eu falo que assim, só os fortes conseguem, né? Essa. Todo esse processo que eu passei, né, que não foi um processo fácil, porque na verdade o meu pai, ele foi numa quinta-feira, né, foi bem no início, em 2020, então ele foi numa quinta-feira e minha mãe foi na sexta, então assim, eles se Os dois juntos foram meu pai, hospitalizados. ele tem um case muito grande lá no Hospital Oswaldo Cruz, né? Então, assim, todos os médicos ficaram impressionados com a recuperação dele, porque todo esse processo ele não precisou fazer traqueostomia, né? Então, assim, óbvio que ele teve muitas sequelas, hoje trata ainda, né? Mas o processo dele foi um case de sucesso, né? Assim, de verdade, eu falo que paciência às vezes me falta um pouco, mas resiliência eu tenho de sobra. Então, eu sempre uso muito o meu bom humor em todas as situações, independente de qual seja, né? Então, eu falava assim, meu, não tenho o que fazer, só tem eu. Meu tio me ajudou muito, né? Mas papel eu que podia assinar, o hospital ele não podia entrar. Então foi dia 16 de julho de 2020. Então, assim, não podia, tava tudo. Você não podia ter contato social. Então, meu tio deixava muita sacola de comida na minha casa, não podia ter contato. E eu sozinha em casa também. Então, assim, era muito difícil. Foi muito difícil. E eu fiz um grupo com mais de 300 pessoas, de fornecedores, clientes e tudo mais. Então, assim, em Aparecida, meu pai tem vela acesa até não poder mais, porque, assim, os clientes, fornecedores e amigos ligavam. Então, ligava para saber do meu pai, ligava para saber da minha mãe. Então, tinha dia que eu passava o dia inteiro respondendo mensagem. O dia inteiro. Mas como foi o processo? Porque assim, seu pai que estava à frente de tudo. De repente, seu pai não estava mais à frente de tudo e quem estava era você. Como é que foi a receptividade, tanto dos colaboradores da empresa, dos clientes, dos fornecedores, em relação a, de repente, a essa nova gestão que ali as decisões foram totalmente suas. Ali Uma gestão. você não teve que, você não, nem conseguia pedir uma opinião, né? Você tinha que decidir. Uma gestão forçada, né? Vamos falar assim. E nem sempre é fácil, porque é aquele negócio, a vida toda eu sempre recebi orientações de uma determinada pessoa. Aí vem com uma outra pessoa que às vezes tem uma mentalidade diferente, porque você já falou que tentou implementar coisas, algumas mudanças e encontrou barreiras para isso, né? Como foi esse processo no dia a dia, tocar com todos esses problemas em paralelo e ainda tem que fazer as coisas? Você tocou do jeito que estava ou você também aproveitou a oportunidade para implementar ali um pouco a sua filosofia? Olha, Cláudio, eu vou ser bem sincera com você.
O meu gerente, ele é o meu braço direito e ele me ajudou muito, né? É, e a gente tocou do jeito que dava, porque, por exemplo, a gente faz todo o material sob medida. E os restaurantes não estavam funcionando, os hotéis não estavam funcionando. Então, ao invés de toalha e guardanapo, a gente fazia máscara. O meu faturamento fez o quê? Caiu. Mas a minha folha de pagamento manteve. Então, nesse momento, eu não usei nenhum artifício, nenhuma mudança. Eu fui com o que a gente tinha para manter a empresa e para manter os meus colaboradores lá de tanto tempo, né? Aí você tocou num ponto importante, que eu queria chamar bem a atenção disso, né? Muitas vezes existe uma visão de que empresa familiar, as coisas são mais vulneráveis, né? Então as pessoas acham que, de repente, se eu trabalhar numa mega empresa, numa grande multinacional, tal, numa situação crítica como essa, né, teria a capacidade até de segurar a onda pelo poderio financeiro que muitas vezes tem, né? Mas nem sempre é assim. Normalmente, nesse momento, essas empresas são mais frias. As empresas familiares, elas fazem de tudo, como você fez, em preservar todos os empregos, né? Preservar todas as pessoas. Eu acho que esse aspecto humano, dentro dessas características de empresas, elas são bem interessantes. Sim, foi muito. E eu acho que eu tenho muito a agradecer a todos os meus funcionários lá, todos os meus colaboradores, porque apesar da gente não ter um faturamento, né? Porque assim, não tinha um faturamento para a folha de Sim. pagamento. Mas eles, por conta do relacionamento que o meu pai criou com todos os funcionários, eles não queriam ficar em casa, eles queriam trabalhar. Então, assim, eles iam mesmo sem receber. Então, assim, foi uma coisa E muito ninguém de. mais aguentar ficar em casa também. Não aguentava, mas foi uma coisa muito de cumplicidade, Aham. sabe? Eu acho que ele criou esse vínculo. E eu falo que lá as pessoas são muito felizes trabalhando, porque tem uma funcionária minha que ela tá lá há muito tempo e às vezes eu troco com ela, daí ela fala assim: "Ai, mas e aí, como que tá a relação com seu pai e tal?" Daí eu vou falar alguma coisa, ela falou assim: "Ah, não. Aqui você não vai falar mal do seu pai, né?" Daí eu falo: "Gente, mas Perdeu assim, já. você me perguntou." Daí ela falou: "Ah, não, o Zé, e o Zé." Daí eu falo: "Ah, tá bom, Zé." Então, assim, é uma coisa muito cultural, né, dentro da empresa, que eles têm esse elo muito, muito grande, né? Então, assim, o meu pai, ele criou isso e ele fidelizou todos os colaboradores. Tanto que em 40 anos a gente nunca teve uma reclamação trabalhista, né? Então, assim, é, eu honro muito a história dele, eu agradeço demais por ele, né? Por ele ter construído todo esse império, né? E toda essa potência aí na indústria têxtil, com essa bagagem enorme dos meus funcionários, né? E de toda essa cumplicidade que tem entre dono e colaborador. Porque eu acredito que o colaborador, na minha empresa, ele tem o aval para falar de um problema pessoal dele, para falar de uma situação que ele está passando com o filho. Então, acredito que meu pai, ele me passou muito esse ensinamento de ser muito humano. E uma coisa interessante, sabe o que que é? Eu acredito que nem todas as pessoas têm isso, porque elas focam o quê? Mas, ah, não, eu estou no trabalho, aqui no trabalho eu sou assim, fora eu sou assim. E, assim, todo mundo que está assistindo aí, que me conhece de fato aí na íntegra, sabe? Eu sou assim em qualquer lugar. Eu tenho a minha personalidade, né? Que eu não consigo não ser eu. Eu não consigo fingir. Fingir para mim é uma coisa Não muito, dá, não. é muito abstrata. Eu não consigo. Eu falo, nossa, mas eu vou ter que fingir? Não, eu não consigo. Eu sou eu em todos os momentos. E eu acho que isso gera uma credibilidade, sabe? Sim. Para você se posicionar em E situações. credibilidade é a moeda mais forte que tem, né? Não tem nenhuma moeda que seja mais forte no mundo dos negócios do que a credibilidade. Se você tem credibilidade, você tem tudo. Eu acredito que isso gera, sabe?
uma credibilidade, tanto no seu relacionamento profissional, quanto no seu relacionamento comercial, né? E foi assim, tendo credibilidade, me posicionando, tendo a minha opinião, que ela é bem, bem forte, que hoje eu conquistei grande parte da minha carteira de cliente, né? Então, eu falo que a minha comunicação, a minha persuasão, o meu jeito de ser, a minha personalidade num todo me ajudou muito e me ajuda bastante. Por isso que eu quero tanto expandir para poder ajudar outras pessoas e principalmente mulheres. Sim. Mas deixa eu entender uma coisa que é bem curiosa. Por tudo isso que você falou, deve ter tido N conflitos no meio do caminho. Então, você passou a ser sócia do seu pai, né? Só que vocês são gerações diferentes. Você teve oportunidades ali de estudos, você é uma pessoa que estudou, se qualificou, trouxe know-how do mundo corporativo, trouxe outras experiências e com certeza a sua visão hoje, por mais que tenha uma sinergia com seu pai em alguns aspectos, mas deve diferenciar em outros aspectos também. Como conciliar isso dentro de uma sociedade que já é difícil e principalmente sendo família, numa relação pai e filha? Olha, Cláudia, essa pergunta é bem interessante e desafiadora, porque eu falo que você tem que colocar uma roupa do trabalho e chegar em casa e colocar a roupa da família. É difícil, né? Eu falo que eu já trabalhei com meu pai e é difícil às vezes É separar. muito complicado e eu acredito que muitas vezes não dá. E você me perguntou como a gente faz? Terapia, né? A gente faz terapia, a gente faz bastante terapia, porque assim, a gente é humano. A gente é humano, então o lado emocional ele fica muito latente dentro da gente, né? Então você levar para, tudo bem, olha, ele não concordou com uma coisa que você sabe que vai ser boa e aconteceu isso semana passada. E você fica aqui ruminando, ruminando, mas assim, nossa, você tem um aniversário de um parente no final de semana que você tem que ver seu pai. E daí você fala, eu não quero, mas tem, entendeu? Então, assim, é trabalhar com o que tem, é trabalhar com o que tem. Nem sempre é fácil, muitas vezes é muito desafiador, mas assim, novamente, a gente volta, é a cultura dele e eu não consigo mudar. Então, eu mudo internamente o meu jeito. O meu jeito é uma coisa que a gente pode. O que a gente pode mudar, a gente pode mudar. A gente não pode controlar os fatores, mas a gente pode mudar a forma que a gente vai reagir a eles. Mas aí que é uma coisa bem interessante, né? E acredito que até pelo que você falou, terapia. Porque a partir do momento que vocês conseguem encontrar um ponto de sinergia dentro da expertise que ele traz de bagagem, né, com a sua, e é visível que existe esse respeito, afinal de contas, vocês são sócios. Se não Sim. houvesse o respeito, não haveria sociedade, né? Então, e quando vocês encontram esse ponto de equilíbrio de cada um, né, ter o seu pensamento, nem tudo vão ser, vai haver um consenso, mas ao mesmo tempo, quando consegue encontrar um ponto ali, isso faz toda a diferença. Porque, apesar de serem culturas distintas, tudo mais é o que falou, são questões que vão se complementando. Então, talvez nas questões ali com os colaboradores, tal, até pela tradição, pela longa história, seu pai tem um tipo de habilidade, mas que você traz outra para inovações, para outras situações que, quando se encontra esse processo, a coisa anda numa velocidade muito grande também. Sim, hoje eu falo que a gente está num processo de paz. Porque a gente achou o equilíbrio. O que que acontece? Hoje eu encontrei o meu espaço, então eu não fico interna na empresa, eu fico externa. Eu viajo muito, eu atendo muito cliente,
né? Então eu encontrei meu espaço. Esse é o equilíbrio. Ficar no mesmo espaço é conflitante. Então, tem vezes que eu falo, nossa, pai, eu acho que eu vou dar uma passadinha lá. Ele falou, nossa, mas tá tão bom assim, porque ele falou, fica por aí, você não Vocês vai. acharam um modelo que funciona, né? Achamos um modelo que funciona. Nem sempre vai funcionar para todo mundo, mas eu acredito que eu criei essa rotina e esse modelo que funciona para mim. E para nossa paz de espírito, a nossa paz de convívio, né? Porque é muito difícil você admirar tanto o seu pai e ele não te vê como uma profissional de credibilidade. Ele te vê, mas ele não externaliza para você. Isso é bem difícil. Então, você vai achando outros meios, outros caminhos. E eu tenho certeza absoluta que ele já falou várias vezes que ele me admira. E ele fala assim: vender como você vende, Tatiana, eu não sei. Como você aborda o cliente, ele falou: eu não sei. Qual é a mágica, né? Qual é a mágica que você faz? Eu não sei. Eu falei, pai, networking. O cliente, na verdade, ele não tá preocupado em saber o seu preço, o seu prazo. É lógico que isso faz toda a diferença. Mas ele quer ter o contato com você, ele quer ter o achego com você, ele quer que você saiba da rotina dele, ele quer que você entenda o que ele realmente precisa. Eu não vou levar a água, a caneca, se ele precisa de uma caneta. Por quê? Por que que eu não vou ali e sou assertiva no produto que eu estou oferecendo para ele? Para enrolar o cliente? Isso era lá atrás. Não. Eu sou assertiva. Você precisa? Ok, a gente vai fazer. Você não precisa? Tá aqui o meu contato, você me chama. E acaba acontecendo. Inclusive, ontem mesmo eu fechei uma parceria com um hotel super famoso, aqui não vou falar o nome, mas a gente estava há uns 5 anos aí nesse processo, né? Então, dentro de uma cotação ou outra, tal, eu fiquei super próxima do comprador. Então, eu falei, olha, me ajuda a te ajudar, né? Por favor, né? E a gente criou esse relacionamento. Em uma das reuniões que eu fui, eu fiquei 3 horas e meia esperando ele e ele super se desculpou e tudo mais. Daí eu falei, nossa, eu acho que veio um pedido agora, né? E ontem, graças a Deus, a gente fechou essa parceria, a gente é exclusivo agora deles. E eu acho que toda essa parte do networking, de você entender, de você respeitar o tempo do cliente, eu acho que é bem importante. Então vamos lá, já que a gente vai entrar depois, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho que você desenvolve ajudando outras mulheres empreendedoras. Então já vamos começar agora dando essas dicas, né? Então, para quem está nos assistindo, que trabalha com vendas, tem contas complexas ali de clientes com alto potencial, mas tem dificuldade em vender para eles, então dá essas dicas aí para. Acredito que o primeiro passo é você entender a necessidade do seu cliente, né? Você fazer uma visita presencial, você levar o seu produto, né? Você mostrar o seu serviço na prática para quem trabalha com serviço, né? Mas o seu produto, ou o serviço, ele tem que ser palpável. O cliente, ele tem que ver e sentir isso e sentir a confiança que ele pode estar entregando a empresa dele nas suas mãos. E um pilar muito importante é o andar junto, correr junto com o cliente. Então, o cliente quer fazer uma coisa que você não concorda, por exemplo, você tenta mostrar todas as facetas para ele, mas você fala, eu vou comprar essa briga com você. E eu compro a briga de todos os meus clientes. E assim, aquela história que o cliente tem razão, ele tem razão mesmo. Ele tem razão. Porque o que seria da gente sem o cliente, né? Então, a gente busca atender da melhor forma possível. Então, você me perguntou quais são os pilares. Eu acredito que o atendimento é muito importante, porque quando eu sou cliente, eu viso muito isso. Eu falo, gente, eu mandei uma mensagem, a pessoa demorou, tipo, 48 horas para me responder. Não tô falando que
tem que ser igual eu, que Sim. tem que responder na mesma hora, de fim de semana, enfim, os empreendedores, eles vão entender o que eu tô falando, mas eu acredito que o cliente, se ele te chamou, ele tem aquela necessidade e compras, tá cobrando ele, então ele quer o orçamento para ontem. O pedido ele vai fazer, né? Ele precisa. Se você não mandou, o seu concorrente mandou e a cotação já tá lá. Ele já tá lá. Então, quem chegar primeiro é que fecha. Mas isso vai depender do atendimento, da qualidade, do cuidado que você tem com o seu cliente, de preço, de prazo principalmente. O prazo, eu nunca tive problema de prazo, eu sempre entreguei em 15 dias. Eu nunca atrasei um pedido. Então, você consegue em 15, eu entrego em 10. Por quê? Porque eu sei a necessidade do meu cliente. Eu sei que 10 dias vai fazer muita diferença para ele, 15 dias, né? Entregando 10 dias, Sim. ele vai ficar muito mais satisfeito. Então, eu trabalho, né? Eu gero essa credibilidade para o cliente, né? Que me gera confiança e fideliza o meu cliente. Então, eu acho que esse pilar de você conhecer o seu cliente, tanto a companhia que você está atendendo, quanto a necessidade do seu próprio cliente como pessoa, né? Porque tem uma cobrança atrás dele, né? Exato. Então, eu acho que é fundamental. Aí você também tocou num outro ponto interessante, né? Que é trazer um pouco da cultura antiga, que a modernidade está trazendo, ao meu ver, essas dificuldades para os profissionais de vendas da atualidade, que você colocou como primeiro ponto a visita, contato, relacionamento. Então, hoje hoje os vendedores, eles querem utilizar muito o WhatsApp, muita reunião online, só que o cliente sente falta, né? E é muito mais fácil você fechar negócio presencialmente, no tete a tete. Nós latinos ainda precisa para estabelecer credibilidade, a gente precisa desse contato humano, presencial, né? Então, já tivemos vários convidados que falou sobre isso, né? E quando eu vejo profissionais de vendas, às vezes amarrados em WhatsApp, reuniões online e tudo, né? Não é a mesma coisa. A produtividade ela é uma ferramenta importante para você se manter próximo do seu cliente dentro de uma estrutura de relacionamento, mas não substitui a visita, esse contato, principalmente no processo de prospecção, né? Com certeza, eu acredito que o relacionamento ele faz muita diferença, sabe? Em você, em você ir lá, sentir o cliente, sentir o ambiente, conhecer, né? Ver o que Você o seu... entende melhor o que ele precisa, né? Exatamente, você tá lá, ele tá te conhecendo, né? Então, eu acredito que hoje um dos pilares muito importantes são o comprometimento, que eu vejo que em vendas falta bastante isso, né? A pessoa, Você ela... sempre atuou no mercado B2B? Sim, sim. A pessoa, ela marca com você e ela não aparece. Vários clientes me falam isso de outros fornecedores. Então, assim, como você marca e não aparece, né? Ah, É, isso acontece. é um negócio, mas eu volto lá no começo, é um negócio de empatia. Ah, Você gostaria que fizesse isso com você, com uma coisa que você está precisando, com um produto que você está precisando, com uma informação que você está precisando? Não, né? E assim, e não, olha, eu tive um imprevisto. É uma mensagem, você não vai gastar 5 segundos avisando. Estou no trânsito, vou demorar, não vou poder ir hoje, podemos remarcar? Então, assim, eu acho que a palavra-chave também é credibilidade. É credibilidade. Você levando isso. Ah, tem cliente meu que falava, nossa, achava que você nem vinha. Eu falei, mas como assim? Eu marquei com você, como que eu não vou vir? Né? Então, assim, acho que eles estão tão acostumados, né? E vivendo tanto nessa bolha de um não comprometimento, que eles falam, ah, tá, essa fornecedora também não vai vir, se vier também, é mais uma. Daí você pega e faz a diferença, o que que acontece? Você fideliza e fecha e tem o cliente na sua mão, para sempre. sim. E muitos viram amigos, bastante, né? Então, eu acredito que você passando isso para o cliente, passando uma confiança para o cliente, né? Se colocando no lugar dele,
acredito que é uma parceria de muito sucesso. Conta para mim agora um pouquinho, né, é um livro, né, que você foi coautor, é isso? Isso, Que faz parte do Quais de Mim Você Procura? exatamente, da Kátia Teixeira, Conta um pouquinho né? pra gente. É um projeto, eu sempre gostei bastante de escrever, sempre gostei, então eu sempre externalizei meus sentimentos, meus pensamentos, minhas vivências, tudo na escrita, né? Tinha um diário ali de menina. Tinha diário. Então, as minhas amigas falam que eu escrevo super bem, elas gostam. Então, sempre quando tem aniversário de alguém, eu que escrevo, cartãozinho, né? Então, eu sempre gostei de mostrar, na verdade, de dentro para fora, né? E me veio essa oportunidade, né? Uma amiga minha, ela falou, Tatiana, por que não? Né? Daí eu falei assim, porque sim, né? Eu falei, então. E na verdade eu falei, nossa, eu falei, mas gente, quem que vai querer escutar a minha história, né? Eu falei, será que é tão legal assim? Aí eu falei com a escritora, tal, ela falou, olha, tem uns insights aqui, você escreve. Eu falei, tem uma pauta, alguma coisa? Ela, não, você vai contar. Em uma noite, em uma madrugada, na verdade, eu escrevi o meu capítulo em 6 horas, né? E assim, e eu não mudaria nada. E quando eu leio o meu capítulo, eu falo, nossa, que legal, quem passou isso, né? Eu falei, nossa, é muito legal ser eu e viver isso, sabe? Que eu vivi. Falei, e nem parece que fui eu que vivi tudo isso, né? Então, esse projeto ele veio para agregar num processo pessoal meu, e ele é um projeto social, que ele ajuda mulheres com vulnerabilidade, mulheres da periferia, a empreender. Então, a gente leva, né, os nossos conhecimentos de vivências aí, tanto pessoal quanto profissional, para elas, numa linguagem mais informal, né? E para saber que todas nós temos oportunidades e quais de nós você procura, né? Quais de mim você procura, né? Aham. Eu falo que é o meu eu de tantos nós, né? Então, em cada uma das histórias, a gente vai se encontrando em pontinhos, né? Em cantinhos. Fala assim, nossa. Você fala assim, não, essa mulher é Quando tão junta todas elas, né? essa mulher é tão forte, é sério que ela passou tudo isso e ela tá aí? Sim, é resistência, resiliência, né? Muita perseverança, muita persistência, determinação. Eu acho que são pilares muito importantes. E, e o livro vai ser lançado agora, em outubro. Vai ser no Com esse Louvre. título mesmo. Isso, vai ser no Louvre, Que chique. né? Então, é muito legal. É um projeto aí que eu não estava esperando, cair de paraquedas, mas foi e está sendo muito especial para mim, né? Qual que é a previsão? É do dia 9 ao dia 19 de outubro. Tá chegando Tá rapidinho. chegando, tá chegando. E em paralelo a isso, eu tô em outro projeto também da COAC, que é para mulheres empreendedoras também, mas para imigrantes, para ajudar imigrantes a se posicionarem, né? Mulheres imigrantes para se posicionarem no mercado de trabalho, para dar algum auxílio emocional, de vivências, né? De trocas de experiências, de preconceito, enfim. Mas você falou desse projeto, né? E isso que eu acho legal e por isso que esse podcast existe. Porque eu acredito que por meio das histórias das pessoas, a gente sempre se identifica com algumas delas. E isso faz com que tudo se torne mais leve, aquele peso todo que a gente carrega, quando a gente vê que tantas outras pessoas passaram por situações semelhantes ou até mais difíceis que a que a gente passa, isso dá uma força pra gente, isso torna as coisas tão mais leves, que eu acho que ajuda muitas pessoas a tocarem em frente, continuarem acreditando nos seus sonhos, não desistir no meio do caminho. E é isso que o Brasil precisa. Eu vejo tanta gente começando, as estatísticas comprovam, muitas pessoas começam a empreender e interrompem, não conseguem dar sequência. Muitos por falta de conhecimento, né? Porque tem que empreender por sobrevivência, que eu acho que é uma das situações que você mais deve encontrar
auxiliar essas Uhum. pessoas, né? Até depois vou falar com o Daniel aqui para conectar você com uma outra convidada, com a Maria Rita, que desenvolve um trabalho maravilhoso com mulheres negras empreendedoras também, Que né, máximo. que tem esse mesmo conceito de simplificar. Não adianta falar de situações técnicas complexas, tem que trazer para o dia a dia numa linguagem simples que funcione e que ajude, porque eu acho que com um pouquinho que a gente faz por essas pessoas ajudando, trazendo para uma simplicidade, mas que seja fácil de aplicar, já vai fazer muita diferença, porque o brasileiro ele tem uma característica empreendedora fantástica. O brasileiro ele é empreendedor, até pelo próprio perfil, né? E principalmente o brasileiro tem muita lábia para vender, ele é bom em vendas, né? Dificilmente você encontra profissionais de outras nacionalidades tão bons em vendas quanto o brasileiro, né? Então o brasileiro ele sabe vender, ele vende tudo. Então, assim, a gente tem condição de trazer mais pessoas para esse mundo empreendedor, obtendo mais sucesso, e a gente melhorar as estatísticas das pessoas, das empresas que são abertas, mas que se tornem longevas e de sucesso. Assim como seu pai fez há tantos anos atrás, começando ali, acreditando um sonho com 9 anos de idade, ali foi cavucando ali, foi aprendendo do jeito que deu. Imagina se ele tivesse tido um apoio ali logo no início, com certeza esse processo, não digo que os resultados sejam melhores, afinal de contas vocês alcançaram a liderança de mercado, né? Mas talvez a jornada tivesse sido mais suave, tivesse sido mais rápido esse processo, né? Com certeza, mas é aquela velha frase, né? A gente aprende na dor, né? Então, Mas não precisa ser assim sempre, né? é, nem sempre, Tem né? coisas Mas que sim, mas é também o processo dele, tinha acabado de perder o pai, então eu acredito que, assim, ele fez o melhor que ele podia sem naquele dúvida, momento, sem né? dúvida. Então, é aquilo que eu falo, né? A gente dá o que a gente tem, né? Então, essa vivência dele e essa construção de tudo, eu acho que é todo mérito dele, né? Eu vim aí para ajudar, para tentar auxiliar, né? E para prosperar junto com ele, né? Mas quem viveu e quem construiu tudo e passou por cada processo é ele. Eu já peguei andando, né? Então, assim, a gente faz aqueles processos de melhoria, né? A gente tenta, pelo menos, né? Mas o grande vencedor dessa história sempre foi ele, né? Então, assim, e essa questão de empreender, né? Ele é muito conhecido na hotelaria do Brasil. Então, não tem uma pessoa que fale, putz, o Zé não tem o que falar dele. Então, assim, se tiver alguma pessoa que falar mal, vai se dar mal, sabe? Porque ele tem bastante habilidades antigas, né? Que ele aprendeu com a vida. Mas, assim, é no boca a boca, no porta em porta, que foi onde a Florence chegou onde tá, né? Então, isso é muito gratificante para Sem mim. dúvida. E também quando a gente fala desse tipo de estrutura de empresa que quando ela é constituída e ela vai crescendo, né? As empresas familiares que crescem, elas também dão muitas oportunidades para quem está dentro, que começou junto ali, né? Então, muito provavelmente você deve ter gestores ali, ou supervisores ali que começaram lá de baixo, né? E é uma cultura também que traz essa visão de projeto de longevidade, como você falou, são funcionários antigos, nunca tem um processo trabalhista aqui no Brasil, é algo hoje meio insano de se pensar, né? Né? Então é muito legal ver esse tipo de trajetória, de comportamentos e culturas que muitas vezes com essa modernidade esfria, que são as relações humanas, né? Não só com os clientes, mas também com os próprios colaboradores. Isso é fundamental no mundo dos negócios, as relações humanas. Por isso que eu acredito que esse elo da gente, né? Tanto o meu, quanto do meu pai, quanto dos colaboradores, é uma grande família lá. Ninguém solta a mão de ninguém lá. Essa é a verdade. E hoje você se dedica
só nessa empresa ou você continua com outras empresas, como você falou? Não, hoje eu tô carreira solo mesmo lá na minha empresa. Só lá, não tô Que em. já é muita coisa, né? Já é bastante coisa, né? Cuidar do comercial não é uma tarefa muito fácil, mas eu falo que otimização de tempo é uma coisa que eu tenho. Então, assim, várias pessoas que me conhecem falam: Nossa, mas como você dá conta de fazer tudo? Eu falo: Acorda cedo, que você dá conta de fazer tudo, né? Você sendo organizada, planejada, você consegue fazer tudo no seu dia. É óbvio, né? Fica faltando uma coisinha ou outra, mas você consegue se organizar, ter uma rotina, né? Planejar seu dia. Então, eu acho que é muito importante. E esse elo da empresa foi construído tudo por ele, né? Essa relação com os colaboradores é muito bonita de se ver, né? Porque hoje em dia, como você falou, é difícil você não ter um processo trabalhista ainda no Sim, Brasil, né? sem dúvida. Então, eu tenho todo o meu orgulho e toda a minha honra, assim, dedicada a ele, né? Porque quem viveu, que sabe, né? E quem Sim. vive, né? Que eu vivo todos os dias e sei dos desafios que são, que eu falo, hoje a empresa ela anda sozinha. E Eu os não clientes de vocês são o quê? São hotéis? Hotéis, restaurantes e buffets, né? A maior parte da hotelaria do Brasil, dos restaurantes, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, Então, Florianópolis. vou te fazer uma pergunta agora. Que tipo de evento ou que tipo de restaurante de uma personalidade que sentasse naquela mesa você gostaria que soubesse que é uma peça da empresa de vocês? Ou que evento você gostaria que a peça de vocês estivesse presente? Ou num restaurante, que personalidade você gostaria que soubesse que aquela peça ali foi feita por vocês? Eu gostaria num evento que acontece em Paris, que é da Dior, né? Eu gostaria. É, Já vai estar no Louvre, ó, Já é já uma, aproveita a já é uma viagem. oportunidade, já bota na mala e já vai, né? Eu gostaria e vou te falar que já aconteceu. Então, Ó, foi muito legal, né? Inclusive, o Felipe Bruno, que é meu cliente, que ele faz todos os eventos da Dior, então a gente tá inserido também e gera uma credibilidade, é um evento super importante, né? aí já mostra a sua característica também. Mas esse você já foi, então tem que falar um outro que você gostaria. Um outro pode ser no Louvre. Pode ser no Louvre. Eu acho que seria uma boa oportunidade e eu acredito que expandir os negócios, que eu acho que vai ter muito networking lá, então eu consigo não dessa vez, mas de umas próximas levar o meu conhecimento, o meu produto e chegar na pessoa principal, que é o comprador, né? Então, vamos torcer para isso acontecer, né? Sem dúvida. Você quer deixar seu contato, suas redes, para quem está nos assistindo, quiser Pode fazer ser, eu algum tô meio contato, off network com eu tô meio você? off das redes, né? Então, assim, eu uso bem pouco, mas é @toalhasflorense, né? Que é da empresa. E, e o projeto que eu tô fazendo, né? Que é o das mulheres. Então, eu vou postando lá e quando tiver novidades, vocês vão sabendo e o lançamento vai ser em breve aí, né? Que os meses estão passando voando, né? Passa rápido demais. Bom, e que recado final agora? Pode falar diretamente com a nossa audiência. Dê aí algumas dicas valiosas para as mulheres que estão pensando em empreender ou que estão iniciando essa jornada. Que dicas você daria? Olha, uma dica valiosa que eu dou é confie no seu próprio eu, né? Seja você mesmo, não perca a sua essência, porque você vai gerar uma credibilidade para as pessoas e acredito que você focando nisso, a sua personalidade e sua marca, elas ficam registradas. E é isso que eu sempre faço. Então, eu procuro fazer a diferença sempre, né? É, Então, dos lugares que eu vou,
eu quero que as pessoas lembram de mim. Eu quero. A Tatiana da Florência, a Tatiana Morchide. Eu quero fazer a diferença com uma palavra, com uma atitude, com um gesto de carinho que eu te trouxe, que eu acho bem legal. Eu acho que você faz, porque eu sou uma pessoa que eu adoro surpreender, né? Eu adoro surpreender. E eu acho que é um cuidado com a pessoa. Então, sejam vocês mesmas, né? Não percam a sua essência e persistam no que vocês acreditam, né? Para posicionar vocês num mercado de trabalho corporativo ou de empreendedorismo, né? Mas sempre sendo você na teoria quanto na prática. Legal, Tati. Quero agradecer a sua presença aqui, esse bate-papo gostoso. Quero desejar que você e seu pai continuem tendo muito sucesso dentro da empresa, alavancando resultados ainda mais espetaculares. E muito bom poder contar um pouquinho dessa longa trajetória aqui e compartilhar tudo isso, que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que às vezes estão nessa situação a buscar esse ponto de equilíbrio também com os seus familiares ali. Tem muitas famílias que tocam negócios juntos, né? Tem, inclusive, estou tentando trazer até, existe alguns cursos que são muito especializados nesse tipo de coisa, né? De empresas familiares, Uhum. tudo. Então é muito legal. E eu acho que é a realidade muito forte no Brasil, esse tipo de cultura, né? Então, tenho certeza que muita gente vai se identificar e vai adorar a sua história. Com certeza, Cláudio. Olha, foi um prazer, eu agradeço. E precisando de qualquer coisa, eu tô por aqui para compartilhar, para dividir, para falar com mulheres, como você propôs, né? Então, eu tô à disposição, conta comigo. Obrigado. Se você gostou desse episódio, aproveite para dar o seu like, para fortalecer o nosso canal, deixa o seu comentário também. Comenta aí o que você achou, conta um pouquinho a sua história. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para sempre receber os episódios novinhos do podcast. Também curta as nossas páginas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Estamos presentes lá, sempre com dicas valiosas também. Então nos acompanhem lá, o nosso canal não para de crescer. E a gente também quer agradecer à grande mídia que tem repercutido os nossos episódios, os nossos convidados. Quero fazer um agradecimento ao UOL, ao R7, ao IG, que postou matérias recentes sobre algumas histórias contadas aqui no podcast, e agradecer a nossa audiência, porque é muito legal também ver o comentário de vocês, as pessoas nos procurando, querendo contar suas histórias, como a Tati também, né? Foi uma dessas pessoas que nos procurou, a gente se identificou com a história e quis trazer essa história para vocês. Então, muito legal ver essa interação, e esse é o propósito do nosso canal, é criar um elo muito forte com todas as pessoas, democratizando o conhecimento, democratizando da melhor forma possível todo o conteúdo, para que juntos a gente consiga transformar o Brasil num país melhor, ou seja, empreendendo, seja no seu crescimento pessoal, profissional, porque só o fato de nos tornarmos pessoas melhores, eu acho que a gente já faz muita diferença para esse mundo. Então, te aguardo no próximo episódio. Até lá!